Estamos aí completando essa nossa jornada educacional. Hoje é o nosso último dia. Para quem está acessando pela primeira vez, eu sou a professora Valéria Oliveira, eu sou diretora pedagógica do Aprender Educacional, que é uma empresa que existe desde 2015 aqui no Rio de Janeiro, e promovemos cursos, palestras e eventos na área de educação, sempre trazendo para vocês profissionais de muita qualidade, oferecendo seu conhecimento de uma forma, como eu diria, né? Como é que isso tem sido? Tem sido sempre de uma forma muito próxima de vocês, né? E também de uma forma muito espontânea. Os nossos profissionais, eles são pessoas que estão sempre dispostas a colaborar conosco, são grandes colaboradores do Aprender Educacional. Isso é uma felicidade, é uma sorte que nós temos, e hoje não poderia deixar de ser da mesma forma. Nós temos hoje conosco o grande advogado, doutor Caio Silva de Souza. Doutor Caio? Vamos ver se ele já está a postos. Enquanto isso, eu estou lendo aqui os nossos comentários. Eu quero dizer uma coisa para vocês, antes que o doutor Caio entre, ele já está se preparando para entrar, ele só estava com um probleminha de iluminação, que ele já está resolvendo. Eu quero agradecer muito todo o carinho que nós recebemos de vocês durante essa caminhada, mas especialmente entre ontem e hoje. Desde ontem, os nossos telefones não param, a gente recebeu muita gente agradecendo muito a participação da professora Ivone ontem, perguntando quando é que vai ter o curso dela, todo mundo querendo saber. Ela falou também que ela teve muita gente procurando, entrando, acessando lá o site do ERE, então isso nos deixa muito felizes, né? A professora Ivone, quem entrar lá no site dela vai poder ver também o trabalho que a gente acabou não falando ontem, mas o ERE também tem uma camerata. Eles lá aprendem música, línguas, todas as crianças têm aula de sociologia e de filosofia, então tem todo um trabalho que vocês precisam conhecer. Então, quem entrar lá no site vai poder ver tudo isso. Doutor Caio Silva de Souza, boa noite. Seu microfone está fechado. Oi, meu amor, tudo bem? Melhorou a minha iluminação? Tá tudo ótimo agora. Ah, então tá bom. Tá tudo ótimo. Se tá bom para você, tá bom para mim. Doutor Caio, antes de qualquer coisa, eu vou lhe parabenizar novamente, né? Por quê? Pelo recebimento da medalha Pedro Ernesto, né? Meu amor, obrigado. Que foi lhe oferecida pela Câmara dos Vereadores aqui do Rio de Janeiro, uma alta comenda e merecida, né? Tá fresquinha, né? O senhor acabou de receber e nós aqui do Aprender estamos lhe parabenizando por isso. Muito obrigado. Para que a gente Vocês fazem parte, na verdade, dessa homenagem. Você, Obrigada. Renato, Vitor, todo o Aprender Educacional, né? Que há tanto tempo a gente é parceiro nessa luta pela inclusão, então vocês também têm participação nessa medalha, não tenham dúvida disso. Muito obrigada. Mas o mérito é todo seu. Doutor Caio, para a gente começar, né? Você está vendo aqui que nós temos pessoas assim de várias partes do Brasil. Estamos agora com 120 pessoas aqui lhe assistindo. Eita. Isso. O senhor pode dar o seu boa noite e se apresentar e contar um pouquinho para nós, Caio, dessa sua trajetória. Como é que você, como advogado, chegou, né, até esse trabalho com as pessoas com deficiência? E aí fala um pouquinho de você, da sua formação. Bom, primeiro boa noite a todos, né? Prazer estar aqui com vocês. Ao mesmo tempo que é uma honra estar aqui, é um desafio muito grande, né? Porque quando a gente é convidado para fechar um seminário, como foi esse seminário do Aprender Educacional, pode ser muito bom, a gente pode surpreender, mas pode ser muito ruim a gente apagar tudo aquilo que foi feito de bom no seminário. Então, é uma responsabilidade e, ao mesmo tempo, que é uma honra muito grande. E por isso, Renato, e a toda a equipe do Aprender Educacional, Valéria, Vitor, todos, eu agradeço muito o convite de estar aqui. Eu acho muito importante que a gente trabalhe também sobre direitos da pessoa com deficiência na escola, na educação, que é a temática que me foi reservada
para essa noite de terça-feira. Queria agradecer também a presença de todos. Como a Valéria falou, a gente já tem mais de 120 pessoas, né, na sala. Eu não sei onde eu vejo isso, mas se ela está dizendo, eu confio nela. Está aqui nos participantes. Nós já temos 99 pessoas dando boa noite para você no chat. Eita fé. Então, boa noite a todos. E eu vou contar um pouquinho da minha trajetória, vou ser bem breve, mas a minha trajetória na área, né, da pessoa com deficiência, nesse segmento da pessoa com deficiência, ela começa por uma via muito interessante. Eu, até trabalhar com pessoas com deficiência no ano de 2012, eu advogava para clube de futebol. Eu trabalhava com futebol, eu era advogado de clube de futebol aqui no município do Rio, e nunca pensei em trabalhar com direito social e assumo isso. Eu, até 2011, eu era coordenador jurídico de um escritório de médio porte, e fui, durante muitos anos, advogado de clube. E depois, de 2012 em diante, eu comecei a trabalhar com pessoas com deficiência e eu nunca mais parei. E eu digo, Valéria, eu tenho o costume de falar isso para as pessoas, que eu não escolhi trabalhar com pessoas com deficiência. E eu tenho o costume de falar isso e é uma grande verdade. Eu fui escolhido porque até então eu sequer via pessoas com deficiência na rua, eu não tinha contato com pessoas com deficiência. E a partir de 2012, quando eu comecei a trabalhar com pessoas com deficiência, a minha janela da alma, né, eu gosto sempre de usar essa expressão, minha janela da alma se abriu e eu nunca mais parei de trabalhar com pessoas com deficiência, pessoas com doenças raras, pessoas com doenças crônicas e por aí vai. Então, esse trabalho é um trabalho que vem sendo desenvolvido desde 2012. Eu comecei trabalhando numa organização não governamental, que a gente chama comumente de ONG, né? Hoje em dia OCIP, e fiquei nessa ONG em 2012, 2013, 2014, e em 2014 eu pedi para sair da ONG e montei o meu escritório, que é onde eu trabalho até hoje com essas temáticas da pessoa com deficiência. E ao longo desses 12 anos eu pude fazer um mestrado na área da educação, né? Eu trabalhei durante 2 anos com educação inclusiva no mestrado. Eu comecei essa pesquisa em 2012 e a minha pesquisa ela continua até hoje. Eu atuei no Supremo Tribunal Federal numa ação direta de inconstitucionalidade, que é quando você quer tirar uma lei de vigência, quando você entende que ela não tem por que existir, que é exatamente a Lei Brasileira da Inclusão, que a gente vai falar sobre ela hoje. A Confederação das Escolas Privadas, no ano de 2015, quando a Lei Brasileira da Inclusão ela foi sancionada pela presidente Dilma, a Confederação fez uma ação para que não valesse a regra para as escolas privadas e eu atuei nessa ação pela Organização Nacional dos Cegos do Brasil, a ONCB. E a gente saiu vitorioso nesse processo. Eu fui conselheiro nos anos de 2013 e 2014 do Conselho Estadual da Política da Pessoa com Deficiência e eu tenho hoje parceria no escritório com algumas associações e alguns conselhos municipais de pessoas com deficiência. Então, é um breve resumo do que eu faço hoje e estou atualmente doutorando em Direito Público, mas o meu doutorado especificamente é em Judicialização da Saúde de pacientes com doenças raras. Então, é um breve histórico de tudo que eu fiz e tudo que eu pretendo ainda fazer na minha vida voltada para pessoas com deficiência, pessoas com doenças raras, doenças crônicas e por aí vai. Então, basicamente é isso. Hoje você também ocupa a presidência, não é isso? Você também é presidente da comissão dos direitos da pessoa com deficiência da OAB do Estado do Rio de Janeiro. Eu presido essa comissão e sou membro também da comissão da OAB Nacional, da OAB Federal, da comissão do autismo. Então, eu presido a comissão dos direitos da pessoa com deficiência aqui e na nossa comissão do Estado, nós atuamos com autismo, doenças crônicas, doenças raras e deficiência. E na comissão nacional, na OAB Federal, eu sou membro da Comissão Nacional do Autismo. Ok.
Bom, você pode começar, porque eu sei que você tem muita coisa hoje para nos ensinar, para trazer para nós. Bom, vamos lá então. Vamos. Quando a gente pensa em direito educacional, e como eu disse, diversas pessoas falaram no seminário, como Kátia Badin, como a Ivone, várias pessoas que têm um trabalho de muitos anos na área da pessoa com deficiência. E antes de começar, eu queria só fazer 2 comentários com vocês. O pessoal da educação, Valéria, de Angra dos Reis, a Lucinda, o Rodrigo, eles conversaram comigo hoje de manhã assim, hoje é o seu dia lá no Aprender Educacional. Eu falei, nossa, o seminário, todos os seminários foram maravilhosos e hoje você vai fechar a semana. Eu falei, eu não sei se isso é bom ou se isso é ruim. Não, isso é bom, a gente quer ouvir sobre direito também. Eu falei, que bom, porque isso é sempre preocupante, né? Essa expectativa gerada, mas são pessoas muito queridas. E ontem à noite, uma prima minha, que é coordenadora da educação inclusiva do município de Valença, veio me perguntar sobre essa minha apresentação de hoje. Então, muito legal que uma prima que eu não vejo há muitos anos veio conversar comigo ontem, veio me perguntar sobre essa apresentação que a gente vai fazer, que na verdade é uma troca, é uma roda de conversa, é um debate que a gente vai falar sobre educação inclusiva e eu prefiro tratar dessa forma, né? Eu acho que quando a gente troca é muito legal, é muito mais prazeroso. Vou compartilhar minha tela com vocês, porque eu montei uma apresentação e eu espero que vocês não durmam, né? O pessoal está cansado de um dia de trabalho. E aí vocês vão ouvir um advogado falar, geralmente a pessoa fala assim, vou dormir. Espero que vocês não durmam, sinceramente. Eu espero que vocês gostem da apresentação. Eu montei ela com muito carinho para poder falar com vocês sobre ela. Então, queria começar com um vídeo, e se o vídeo não tiver, o áudio não estiver saindo para vocês, por favor, me avisem, porque eu tenho como rodar ele de uma outra forma. Mas eu vou tentar ele rodar na apresentação, porque facilita para vocês. Tá? Então, a ideia é que a gente faça uma troca com relação à educação inclusiva, mas antes de qualquer coisa, eu queria que vocês se colocassem nesse vídeo. It's easy to put people in boxes. There's us, and there's them. The high earners, and those just getting by. Those we trust, and those we try to avoid. There's the new Danes, and those who've always been here. The people from the countryside, and those who've never seen a cow. Eps. Foi mal, falha minha. Vou colocar de novo. É porque eu acho que se eu aumentar muito a tela, ele para de rodar. Mas deixa eu tentar tirar isso aqui. Que eu vi que uma moça colocou aqui, a Milena Porto colocou, aumenta a tela. Deixa eu tentar, Milena, peraí. Não prometo que eu vou conseguir. Mas eu prometo... Eu acho que se você botar full time, vai aparecer na tela inteira, mas a gente não vai ver você. Será? Sim. Provavelmente sim, é isso que acontece. Sim, você bota na tela inteira, mas bota você... na tela inteira, mas a gente não te vê. A gente precisa optar um ou outro. Não, mas aí vocês não precisam me ver, não. Você pode ver só o vídeo. Eu não sei como é que eu boto a tela inteira. Acho que a apresentação... Aperta a tecla F5 no teclado. F5? Ih, eu não tenho essa Isso. tecla aqui não, lindo. Eu tô num outro computador que eu não sei mexer. Vê se desse tamanho tá bom. Exibir slides. Vamos ver aqui. Apresentação de slides, ver se vai. Aperta lá, para ver se vai. Vê se foi. It's easy to put people in boxes. Não, ele tá grande, mas tá, vamos deixar assim então. Vamos continuar que tá dando pra gente assistir bem. Que o vídeo também ele tem a legenda. Tem a legenda, não vai fazer diferença. There's us, and there's them. The hot. Ai, meu Deus. Agora vai. Vai, não vou mexer mais nada. It's easy to put people in boxes. There's us, and there's them. The high earners, and those just getting by. Those we trust, and those we try to avoid.
There's the new Danes, and those who've always been here. The people from the countryside, and those who've never seen a cow. The religious, and the self-confident. There are those we share something with, and those we don't share anything with. Velkommen. Jeg kommer til at stille jer nogle spørgsmål i dag. Nogle af dem kan godt være lidt personlige, men jeg håber, I vil svare ærligt på dem. Hvem herinde i rummet var klassens klovn? Hvem er bonusforældre? And then suddenly, there's us. We who believe in life after death. We who've seen UFOs. And all of us who love to dance. We who've been bullied. And we who've bullied others. And then there's us, the lucky ones who've had sex this past week. We who are broken-hearted. We who are madly in love. We who feel lonely. We who are bisexual. And we who acknowledge the courage of others. We who have found the meaning of life. And we who have saved lives. And then there's all of us who just love Denmark. So maybe there's more that brings us together than we think. TV2 Denmark. All that we share. Qual a ideia desse vídeo? E esse vídeo ele é muito marcante para iniciar as minhas apresentações e eu gosto muito de usar esse vídeo. A ideia é que a gente entenda, e é importante que nós façamos esse exercício diário, de que todos nós somos diferentes. Todos nós temos características diferentes. E características de várias questões. Características físicas, características com relação a gosto, característica com relação a jeito. Só que no final das contas, todos nós, sem distinção, temos algo em comum. E o que é esse algo em comum que nós temos? Todos nós somos pessoas humanas, seres humanos. E assim nós devemos tratar uns aos outros. A ideia desse vídeo é exatamente essa. Então a ideia o que é? É trazer a ideia, trazer ao pensar, a reflexão de vocês de que, independentemente de onde nós possamos estar, nós precisamos entender que nós somos pessoas, somos seres humanos e merecemos o mesmo tratamento que gostaríamos que fosse dispensado a nós. E vocês vão entender ao longo da minha apresentação o porquê desse vídeo, porque eu vou voltar a ele em vários momentos. Então, a ideia é essa. E por que eu digo isso? Quando a gente pensa na legislação brasileira, e aqui é aquele momento onde quem não é do direito começa a se coçar e falar assim, essa palestra vai ser muito chata, eu vou dormir no meio, porque ele vai falar de lei o tempo inteiro. Não vou. Eu estou mostrando para vocês sobre o que eu vou falar e da onde eu tirei. Mas eu prometo que eu não vou ficar falando sopa de letrinha de número. Tá? Eu não vou fazer isso mesmo. Então, o ponto que eu quero trazer para vocês é o seguinte.
Com relação à política pública voltada para a pessoa com deficiência, nós temos pelo menos 14 leis a nível federal e a nível internacional, porque eu trouxe para vocês convenções e declarações internacionais sobre direitos. Então, por exemplo, a Constituição do Brasil de 88, ela é um marco com relação à cidadania e dignidade no Brasil. Só que antes dela, e eu trago ela como primeiro exemplo, porque quem é da pesquisa, quem gosta da pesquisa, o meu lapso temporal para essa apresentação será dos últimos 30 anos a nível Brasil e dos últimos 100 anos a nível mundo, tá? A nível global. Então, eu trago como primeira lei a Constituição, como a Carta Magna do Brasil, que é conhecida como a Constituição Cidadã. E eu vou explicar por quê. Só que antes dela, a gente já tinha a Declaração Universal de Direitos Humanos. Eu não trouxe, porque eu estou fazendo um recorte de 30 anos. Eu não quis fazer um recorte muito longo, até para que não fique muito maçante. E o meu tempo, segundo o pessoal do Aprender Educacional, né, segundo o Renato, é de 1 hora. Então, eu tenho 1 hora para falar 60 slides. 1 slide por minuto. Não vai dar certo, por óbvio. Eu vou extrapolar o tempo, ele já sabe disso, a gente é amigo. Então, todo mundo está tranquilo com relação a isso. Então, a gente tem a Constituição de 88, a Lei Federal 7853, que é regulamentada pelo Decreto 3298. E vocês vão entender por que eles estão no mesmo quadradinho. A Declaração de Salamanca, a Lei de Diretriz e Base da Educação, a lei que estipula Libras como uma língua oficial do Brasil. Então, a Libras, ela é língua brasileira de sinais, não é linguagem como as pessoas falam, é uma língua oficial do nosso país. Parâmetros curriculares nacionais, diretrizes nacionais para a educação, política nacional de educação, essa política está para mudar, não mudou ainda. A resolução do Conselho Nacional de Educação, o decreto de acessibilidade, a Convenção da ONU, a Lei do Autismo, a Lei Brasileira da Inclusão e essa norma técnica que eu não vou falar, porque essa norma estipula como a gente faz acessibilidade nos espaços. Eu estou vendo que algumas pessoas estão relatando que o meu áudio está baixo. O meu Agora áudio melhorou. Melhorou? Quando você coloca o fone, fica excelente, fica bem mais alto, bem mais claro. Tá. Agora tá bom ou tá ruim? Tá bom. Ficou bom? Então, Ficou tá. bom. Então, quando a gente pensa em todas essas leis que eu trouxe, um ponto muito importante que a gente tem que entender é o seguinte: para que serve isso tudo? Para onde a gente vai com isso tudo? Onde a gente quer chegar com isso tudo? E aí, entendam, tudo na vida tem um motivo, e essas leis também. Por quê? Tudo isso aqui são políticas públicas. E quais políticas públicas? O que é uma política pública? Porque ano eleitoral, e a gente está no ano eleitoral, a gente começa a ouvir isso muito. Ah, porque vou criar uma política pública, vou fazer uma política pública. Mas o que é uma política pública que ninguém explica? Nada mais é do que um conjunto de programas, ações e metas das 3 esferas de governo. Governo federal, governo estadual ou distrital, se for Distrito Federal, e governo municipal. Então, a ideia qual é? Que esses governos eles tenham essa política pública em mente para atender o bem-estar da sociedade. Alguém está quebrando alguma coisa. Alguém está com o áudio ligado. Okay. Então, a ideia qual é? Buscar o bem-estar e o interesse público. De quem? De um setor em vulnerabilidade social na nossa sociedade, de um setor geralmente marginalizado. Exemplo, se você pensa na discriminação com relação à raça, ao negro, você tem o racismo. Com relação à violência contra a mulher, você tem o feminicídio e a Maria da Penha. Com relação à pessoa com deficiência, tem todas essas leis que eu trouxe anteriormente. E aí a gente entra num aspecto de tem lei que pega e lei que não pega. Eu vou falar sobre isso mais à frente, não vou falar agora. Pensando nisso, a Constituição de 88 nos traz 5 artigos com relação à educação. Se esses 5 artigos fossem cumpridos, nós não precisaríamos de mais nada. Então a ideia qual é?
Como fundamento, nós temos a cidadania e a dignidade. Não é possível pensar em cidadania e dignidade num lugar onde não tem saúde, onde não tem educação e onde não tem trabalho. Então, o ponto básico é garantir a cidadania e garantir a dignidade. Pessoal, duas coisas. Eu vou mandar esses slides sim para a Valéria. Ela vai ter esses slides ao final da minha apresentação. Eles serão disponibilizados. Não tenho problema com relação a isso. E um segundo ponto. No final da apresentação, tem os meus contatos. E a Valéria, o Renato e o Vitor também têm. Quem ainda tiver alguma dúvida ou quiser tirar alguma dúvida, falar comigo alguma coisa, podem me mandar e-mail, podem me ligar. Não tem problema nenhum com relação a isso, tá? Fiquem tranquilos. O importante agora é a gente apresentar e trocar ideias em cima da apresentação. Não precisa ficar naquela paranoia de tirar foto e tal. Fiquem tranquilos, eu vou disponibilizar tudo. E se eu não disponibilizar hoje ainda, eu vou disponibilizar no máximo amanhã para a Valéria, para o Renato, para todo mundo. Tá? Então a ideia é garantir cidadania e dignidade. Além disso, o objetivo do Brasil é construir uma sociedade livre, justa e solidária, promovendo o bem de todos. E quando a gente pensa na promoção do bem de todos sem preconceito, um ponto muito importante que a gente tem que ter é o seguinte: acordei de manhã, lavei o rosto, tomei um banho. Quem cabe no meu todos? Já pararam para se perguntar isso? Quem cabe no meu todos? A pessoa com deficiência, a pessoa com doença rara, a gestante, a lactante, o idoso, a criança, a mulher, o homem, o negro, o LGBTQ+, olha quantas pessoas a gente está tratando. Uma mão, né? 2 mãos, na verdade, de pessoas de segmentos. Nós estamos pensando em todos. Por quê? Se nós estivermos excluindo um grupo, brancos, negros, mulheres, homens, LGBTQ+, héteros, pessoas com deficiência, pessoas com doenças raras, gestantes, lactantes, se um grupo desses está excluído, nós não estamos promovendo o bem de todos. Alguém está sendo excluído da nossa promoção diária do bem de todos. E aí, essa discriminação é negativa. E é isso que a gente busca não fazer no nosso dia a dia. Por quê? Todos são iguais perante a lei. Qualquer discussão, a primeira frase é: mas você está me discriminando, todos são iguais perante a lei. Está na Constituição de 88. É verdade, está na Constituição. Mas todos são iguais quando a gente quer buscar o direito e todos são iguais quando a gente quer garantir o direito. Vale para os dois. Nós temos direitos e deveres. E quando a gente pensa na educação especificamente, olha que coisa bonita. Nós temos 2 artigos que eu reputo como principais da Constituição. O 205, a educação, direito de todos, dever do Estado e da família. A obrigação da educação não é só da escola, não é só do professor, não é só do Estado. O pai, a mãe, o avô, a avó também têm obrigação com aquela educação. Não é colocar o aluno na escola e achar que está tudo bem. Não. O pai tem que acompanhar, a mãe tem que acompanhar, a família é fundamental na promoção dessa educação. Senão não funciona. É uma pirâmide, né? É um tripé. Família, Estado, escola. Se um desses falha, a educação ela não vai ser garantida. Esse é um ponto fundamental. E outra, o atendimento educacional especializado para a pessoa com deficiência, ele já era previsto em 88. Entendam, a nomenclatura correta é pessoa com deficiência. E eu vou sempre me referir à pessoa com deficiência assim. Mas toda a legislação que eu trouxe como está descrita. Então, atendimento educacional ao portador de deficiência era a nomenclatura de 1988. Não é mais. Está no slide porque eu trouxe literalmente o que está escrito na Constituição. E existe hoje um projeto de lei no Congresso Nacional para atualizar
toda a nomenclatura da Constituição. Tá? Existe hoje uma emenda, um projeto de emenda constitucional, uma PEC para isso. Tá? Então, a ideia é exatamente essa. Logo depois da Constituição, um ano depois, então, 88, 32 anos atrás. 89, 31 anos atrás, veio a Lei Federal 7853, que estipula como crime discriminar qualquer pessoa com deficiência ao negar matrícula, ao convidar o aluno a se retirar, ao suspender a matrícula, ao procrastinar a matrícula, ao cancelar a matrícula. Tudo isso é crime desde 1989. E ainda hoje, algumas escolas negam a matrícula, cancelam a matrícula, convidam o aluno a se retirar. Isso é crime e é punível de 2 a 5 anos de reclusão, mais multa. Então, percebam, eu estou trazendo um direito que não é novo. Eu estou trazendo um direito que existe há 31 anos, mas que é pouco falado e é pouco conhecido. E esse ponto é muito importante. Procrastinar também, Sandra, é sério. Tá? Esse ponto é muito importante. Por quê? Porque se você não garante educação, você não vai garantir emprego, não vai garantir que essa pessoa possa fazer um concurso público e por aí vai. A escola dizer que não tem vaga ou que não está preparado não é desculpa para não receber. Se ela não tem vaga para pessoa com deficiência, ela não tem vaga para ninguém. O que acontece na maioria das vezes é não ter vaga para um aluno com deficiência, mas ter vaga para qualquer outro aluno. Não ter vaga para ninguém, ok. Não ter vaga para educando com deficiência, não. Crime. Tá? Não estar preparado, meu amigo, essa lei 7853 é de 89. A gente está em 2020. Não dá mais para falar essa história. A Declaração de Salamanca é de 94. A Lei de Diretrizes e Bases da Educação é de 96. A Lei de Prioridade de Acessibilidade, elas são de 2000. A Convenção da ONU é de 2007. A Lei Brasileira da Inclusão é de 2015. Se a gente for falar da última lei, são 5 anos, completados agora. Então, esse ponto é um ponto fundamental. Né? A gente tem que tomar cuidado com isso. A escola não querer receber é crime. Isso tudo é discriminação em razão da deficiência. Não estar preparado, isso tudo tem como fazer. Agora, tem que querer fazer. Uma coisa é querer, outra coisa é fazer. Tem muita escola que não quer fazer. E aí, voltando para aquela ação que eu falei para vocês que eu trabalhei, quando a gente pensa nela, qual era a alegação da Confederação das Escolas Privadas? O custo é muito alto, os professores não são capacitados e eu não tenho estrutura. Estrutura se cria, capacitação profissional se dá e o ponto é muito custoso? Amigo, você escolheu trabalhar com educação, não tem o que fazer. Destine uma verba para capacitação, destine uma verba para a sua estrutura. É o que tem, não tem para onde fugir. É muito bonito você cobrar um valor, mas não querer ter ônus da adaptação, de você ter uma escola inclusiva, de ter atendimento educacional especializado, de ter uma sala de recursos, de ter profissionais para trabalhar com alunos que eventualmente precisem desses profissionais. Tem o ônus e tem o bônus. Não dá para trabalhar com um sem o outro. Não pode, Mônica, não pode negar vaga, mesmo que seja para uma turma que já tenha outros estudantes com necessidades especiais. Mônica, mesmo assim não pode. Não há nenhuma lei que limite o número de educandos com deficiência numa sala de aula. Você tem portarias municipais, você vai ter uma resolução estadual muitas das vezes, e aqui no estado do Rio a gente tem uma resolução do Conselho Estadual de Educação que diz que a cada 10 educandos sem deficiência, um com deficiência, mas não há uma limitação. Você não tem assim, no máximo um por sala. Não tem. Não há lei que diga. Existem portarias, existem resoluções, mas elas não podem se sobrepor a uma lei. Esse é um ponto muito importante. Tá? Eu não sei se eu estou conseguindo acompanhar a pergunta de vocês.
e responder ao mesmo tempo da minha explanação. Eu estou tentando, tá? Se eu falhar Está com sim, alguém... Caio. Tô. Está sim. Eu estou fazendo algumas anotações aqui, mas você tem sido bastante pontual. Então, perfeito. Ok. Se eu falhar com alguma resposta, vocês me desculpem, mas é porque ao mesmo tempo que eu estou falando, eu estou respondendo e estou fazendo isso, esse bate-bola, tá? Ok. Então, tudo isso é crime desde 89, né? Obstar inscrição em concurso público, negar emprego, negar trabalho, recusar internação médico-hospitalar e por aí vai. Quando a gente pensa nisso, a gente precisa, lógico, falar da Declaração de Salamanca. Que a Declaração de Salamanca, em 94, ela diz que dentro das escolas inclusivas, as crianças, e mais uma vez, com necessidades educacionais especiais, então esse ponto também eu trouxe como está na Declaração de Salamanca, que é de 94, esses educandos, devem receber qualquer suporte extra requerido para assegurar a sua efetiva educação. Qualquer suporte. Profissional de apoio, que é o mediador, sala de recursos, atendimento educacional especializado. Desde aí a gente já tinha essa visão. Então, esse ponto é muito importante. E aí é importante que vocês tragam esse relato. Por exemplo, a Isadora. Trabalho numa escola privada que tem alunos com deficiência, mas não há inclusão. Não há um trabalho. Isso é ruim. Fernanda, meu filho já foi convidado a se retirar da creche com 3 anos de idade. Olha que lamentável. Márcia, Caio, está certo o mediador para a escola toda? Não. E eu vou chegar lá, Márcia. Me cobra isso no final, porque eu trouxe uma parte especificamente para falar sobre o mediador. Okay. Milena, o problema é esse. Nunca existe um trabalho voltado para essas crianças. Meu irmão passou anos sem ser alfabetizado. Esse é um problema. E a gente vai ver isso daqui a pouco. Então, a declaração já trazia essa ideia. E não só a ideia de qualquer suporte. Conforme necessário, a assistência dada por professores especializados. Então, desde 94, a gente já falava em capacitação continuada dos profissionais da educação, tanto com professores externos, né, tanto com pessoal de apoio externo, fono, TO, etc., quanto com professores dentro da rede educacional, pública ou privada. Não há distinção. Esse também é um ponto muito importante. Quando a gente pensa nisso, não dá para fugir da Lei de Diretriz e Base da Educação. A gente precisa falar dela, por óbvio. E quando ela traz a ideia da educação especial, da educação voltada para educandos com deficiência e para educandos com superdotação, e esse é um outro ponto, Valéria, que eu trabalho no meu dia a dia e que pouca gente fala. A gente com fala certeza do aluno com deficiência. Uhum. O aluno com deficiência tem dificuldade. Porque o aluno com deficiência é isso. Porque o aluno com deficiência é muito difícil. Muito bem. E o aluno com superdotação que ninguém fala? E aquele aluno que é superdotado, que o professor não consegue trabalhar porque ele precisa ter uma aceleração, né, um método adaptado para ele, e muitos professores não detêm a fórmula, né, o conhecimento de trabalhar com esses alunos com superdotação. Então, a gente também tem essa dificuldade, mas a lei é clara ao falar que o altas habilidades e superdotação também tem que ter o atendimento. Então, olha que bonito. A gente fala do aluno com deficiência, mas a gente fala também daquele aluno com altas habilidades. A gente fala do aluno que pode ter, e nem todo aluno, e isso é uma falácia, isso é, lamentavelmente, uma história que se criou. Nem todo aluno com deficiência tem uma limitação. Então, o aluno com deficiência, ele pode vir a ter uma limitação, não quer dizer que a deficiência vá garantir essa limitação, mas os alunos com altas habilidades também precisam de um trabalho específico, de um currículo adaptado. Oi, desculpe lhe interromper, mas a gente também precisa ter em mente que alunos com... Você pode ter uma criança com alguma deficiência e também com altas habilidades. Eu posso ter um autista, por exemplo, que ele também tem altas habilidades. E aí a gente vai ter aí a dupla excepcionalidade. Isso pode acontecer também. Exatamente, perfeita a sua colocação. Ainda tem quando a gente conjuga os dois fatores, né? Eu estou aqui pensando, trabalhando em separado, mas você pode ter também a conjugação dos dois.
E aí o professor precisa de mais capacitação ainda, né? Precisa ter uma capacitação continuada. E aí a Márcia está dizendo aqui, os alunos com altas habilidades sofrem muito, né? E sofrem, porque muitas das vezes eles querem avançar, mas eles não conseguem avançar. Então isso é muito importante. E a Regina traz uma ideia, que é uma ideia sensacional, que é a seguinte: muitos hoje não sabem dos seus direitos, e não sabem mesmo. E a nossa função, e eu parabenizo não a Valéria, mas o Renato da Aprender Educacional, de montar esse seminário, que senão o Renato fica com ciúme que eu só falo da Valéria, Ah, meu de Deus do montar céu. um seminário voltado para trabalhar essas questões. Então, toda a equipe está de parabéns quando trabalha essa situação. E a Lei de Diretrizes e Bases da Educação já trabalhava isso em 96, há exatos 24 anos atrás. Então, esse ponto é muito importante. E aí o Lenovo K6, que provavelmente deve ser o nome do computador, não deve ser o nome da pessoa, ele diz assim: percebo que os mediadores e cuidadores são pouco ou nada preparados. E esse é um ponto fundamental. Tá? É necessário capacitação continuada do professor regente e dos professores de apoio, dos mediadores de sala de aula. Tá? E aí a gente tem outras situações aqui com relação à Lei de Diretrizes e Bases, que eu vou mandar os slides para vocês, eu vou pular para que não fique muito maçante. Um outro ponto que eu quero trabalhar com vocês, que é um ponto fundamental, é o seguinte: os parâmetros curriculares nacionais, eles trazem sempre a questão da adaptação curricular. E a adaptação curricular, ela tem que ser no nível pedagógico. Não é aquela coisa feita para um aluno específico. Você vai fazer adaptação no nível pedagógico geral, para todos. Ou seja, toda a organização escolar, todo o apoio dentro da escola, ele tem que ser pensado para esse projeto pedagógico macro. E outra, o professor de sala de aula, o professor regente, o profissional de apoio, o mediador, eles são colaborativos, eles trabalham em conjunto, em colaboração. Um não manda no outro. Isso é uma outra falácia. Por quê? Muitas das vezes o professor regente, ele quer mandar no profissional de apoio. Na verdade, o trabalho ele tem que ser em conjunto. Cada um vai ter o seu papel dentro da educação, dentro da sala de aula. E isso é fundamental que a gente sempre traga essa ideia. Tá? Então, esse também é um outro ponto muito importante de trabalhar. Tá? Um outro ponto nas diretrizes nacionais é o seguinte: a escola ela tem que viabilizar a inclusão do aluno em todos os níveis, com sala de recursos, com atendimento educacional pedagógico, tudo, absolutamente tudo. Para quê? Para assegurar uma resposta educativa desses alunos de forma adequada. Não basta você trabalhar com o aluno, você tem que ter uma resposta adequada. Exemplo, se o método que eu estou adotando para aquele aluno não é o adequado, se ele não está acompanhando, eu preciso mudar o método. Eu preciso adotar um outro método. E quando a gente pensa nisso, qual é a nossa tábua de salvação? É o PEI. O plano de ensino individualizado, ele facilita de saber o seguinte: até onde eu vou com esse aluno, como é que eu vou trabalhar esse aluno, o que eu posso fazer com esse aluno. Isso é muito importante. Isso é fundamental, porque resguarda a escola, resguarda o professor, mas resguarda também a família. Porque a família pode exigir o PEI, a família pode pedir para ver o PEI, para ver se o PEI está sendo cumprido ou não. Então, esse também é um outro ponto importante de trabalhar dentro de sala de aula, dentro da escola. Tá? A Márcia está falando aqui: a minha escola passou a ser mais inclusiva após o Caio ter ido, se não me engano, em dezembro de 2017, dar uma palestra. Esse Caio sou eu, no caso? Eu estou achando que sim. Será que sou eu? Ah, sou Eu eu? acho que sim, Pô, ó, que você bom, fico mesmo. feliz. Olha só que feedback legal. Obrigado, Márcia. Depois fala a escola. Eleci falou aqui: sou psicopedagogo, visitando as escolas, vejo que as pessoas que colocam para o apoio não têm o mínimo preparo. Isso é importante.
O PEI delimita o norte para a educação inclusiva. Perfeito, Dirlan. A ideia é exatamente essa. É você ter um campo de trabalho para que você possa trabalhar com aquele educando, para que você possa trabalhar com ele. Autismo. O autismo, Colégio Logosófico, eu lembro dessa palestra. Eu ganhei um calendário de vocês, eu usei muito o calendário de vocês. O PEI precisa ser feito a partir de qual idade? Aline, o ideal é que você tenha esse PEI feito a partir da primeira série, né? Por mais que você tenha no maternal, né, naquele ensino para criança, ela ali já comece a desenvolver algumas questões, o ideal é que você tenha um PEI a partir da primeira série, mas isso varia muito de aluno para aluno. Eu não tenho como advogado, definir para você qual é a melhor idade para que esse aluno tenha um PEI. Eu tenho essa dificuldade de definir, mas o ideal é que você tenha, na educação infantil, sim, mas a partir do ensino fundamental 1, tenha esse PEI com absoluta certeza, tá? Mas nada impede de, na educação infantil, você ter esse PEI. Pô, Márcia, que bom. Fiz tantas perguntas que acabei me tornando mediador. Isso é importantíssimo. Que bom. Esse feedback é bom. Lízia, doutor Caio, o que acontece com a rede pública que não se adapta a esses recursos? Quem será responsável por obrigar o Estado a se estruturar por essa estrutura? Lízia, perfeita a sua pergunta. A gente tem alguns órgãos que podem trabalhar em conjunto para isso. Tem o Ministério Público, a gente tem promotoria de educação no Ministério Público. Nós temos também a Comissão da Pessoa com Deficiência da OAB, que atualmente eu presido. Temos as comissões de educação também na OAB. E tem a Defensoria Pública. A Defensoria Pública também tem comissão de pessoa com deficiência e comissão educacional. Então, todos esses órgãos eles podem fiscalizar para que a rede pública cumpra devidamente todos esses deveres, todas essas questões relacionadas à educação inclusiva. Então, você tem tudo isso também para a educação pública, também para a educação privada. Quando a gente pensa no autismo, nada, dispõe. Quando a gente pensa no autismo, o autismo ele tem duas características legalmente falando. Primeira, é uma deficiência persistente e clinicamente significativa na comunicação e na interação. E, além disso, um padrão restritivo e repetitivo de comportamento. Então, pensem. Quando a gente trabalha com o autista, na maioria das vezes, o que vem à nossa cabeça trabalhando com o autista? É aquela pessoa que tem um padrão repetitivo e que tem dificuldade na interação e na comunicação. Ele muitas das vezes não te olha no olho, ele muitas das vezes tem dificuldade na troca, né, de informação, de comunicação. Então, esse ponto é muito importante. E isso são características, legalmente falando, do autismo. Mas não só essas, existem várias outras, porque a gente tem hoje mais de 100 espectros autistas, né, dentro do transtorno, que precisam ser diagnosticados através de uma equipe multidisciplinar. A lei traz essas duas características e a gente vai trabalhar em cima delas dentro dessa situação, tá? Caio, deixa eu só te falar uma coisa. Eu acho que tem uma pessoa, Elisana, querendo fazer uma pergunta, mas ela não colocou a pergunta no chat. É isso mesmo, Elisana? Você levantou a mãozinha? Não nos respondeu. Ela estava com a mãozinha levantada aqui. Ok, pode continuar. Beleza. Tem mais duas perguntas que eu já vou responder aqui, da Natânia e do Naps. Olha só. Então, quando a gente pensa na pessoa com autismo, existem várias situações importantíssimas para serem trabalhadas. Mas a fundamental é você garantir o quê? É você garantir a formação e a capacitação de profissionais especializados, mas não só isso. Que você consiga garantir a educação e o ensino profissionalizante para essas pessoas. Por quê? Tanto o autista, quanto pessoa com deficiência, quanto pessoa com doença rara, eles merecem ter a educação de qualidade. Eles são pessoas, como eu falei no início. Eles podem ter características distintas, mas eles também são pessoas e merecem ter essa educação de qualidade que é prevista em diversas leis, como eu mostrei até agora. Agora, um ponto importante que eu quero trabalhar com vocês também é o seguinte. Existem prioridades de atendimento e existem também as acessibilidades.
Todos os prazos de acessibilidade estão vencidos desde o dia 3 de dezembro de 2014. E eu trouxe esse slide para mostrar isso para vocês. É necessário que a educação trabalhe com o transporte, trabalhe com o urbanismo, trabalhe com o setor de obras, trabalhe com a saúde. Por quê? Não é só ter a educação inclusiva. Você precisa que esse aluno chegue na escola com transporte acessível, você precisa que o espaço físico em torno daquela escola seja acessível, acessibilidade urbanística, acessibilidade no transporte. Você precisa que todos aqueles profissionais tenham acessibilidade na comunicação, na informação e na atitude. E hoje o principal problema é acessibilidade atitudinal. Muitas pessoas reclamam disso dentro da situação da escola. E aí, respondendo a pergunta aqui da Natane, acho que é Natane, né? A escola tem obrigação de ter sala de recursos? Sim. A escola precisa ter um espaço, uma sala de recursos para trabalhar com os educandos com deficiência, os educandos que precisem ter esse trabalho desenvolvido. Se não tiver, os pais podem sugerir à escola que passe a ter? Sim. Podem não, eles devem ter. Nap, sua tia Elba sempre me fala do seu trabalho. Gostaria de fazer uma parceria. Que legal. Educação Especial do Estado. Que bom. No final tem os meus contatos, é só fazer contato comigo. Sandra, no município do Rio temos um trabalho maravilhoso desenvolvido pelo IHA. São poucas pessoas para todo o município, mas fazem um trabalho maravilhoso. Sandra, sem dúvida, toda vez que eu preciso de alguma situação no IHA, o IHA sempre foi parceiro e nós temos um projeto dentro da comissão da pessoa com deficiência da OAB que gerou, inclusive, uma cartilha, que é essa cartilha aqui. Eu gosto sempre de mostrar, é um trabalho muito legal que nós fizemos em 2014. E o IHA é parceiro desde o início desse projeto, tá? Onde todos os alunos com deficiência do município do Rio, quando a gente tem algum problema com a escola, quando a gente tem qualquer coisa para resolver, a gente se socorre do IHA e prontamente, em 24 horas, 48 horas no máximo, o IHA, através da sua direção, através dos seus profissionais, eles nos dão uma resposta maravilhosa com relação a isso. Esse projeto... Posso só interromper você um instante, Caio? Desculpe novamente. Aproveitando o ensejo, né, falar para vocês que o IHA, o Instituto Helena Antipoff, ele comemorou esse ano 46 anos de formação. E na semana passada ele também fez uma grande jornada da educação inclusiva. Então, quem quiser assistir também os vídeos da jornada de educação inclusiva do IHA, é só entrar no site da Multirio, né, no canal da Multirio, no YouTube, vocês vão encontrar todo esse material lá. Lá vocês vão ver a professora Fanny, que também esteve conosco essa semana, ela também está lá, e outras pessoas também bastante interessantes, grandes profissionais do IHA vão estar falando também nessas nossas lives. Inclusive, nós temos um vídeo falando sobre altas habilidades e superdotação para quem se interessou sobre o assunto. Pode continuar, Caio, desculpa. Isso. Nada, que isso. É bom a gente complementar, é bom a gente falar sempre dessas iniciativas bacanas, né? Então, Sandra, é exatamente isso. O IHA é parceiro da comissão com relação à educação inclusiva no município do Rio há muito tempo, há 5 anos, tá? Então, a gente tem esses prazos de acessibilidade e a gente tem alguns direitos também que são importantes. Reservas de assentos, reserva de vaga em concurso público, reserva de vaga de estacionamento. Temos uma lei orgânica da assistência social para as assistentes sociais. Eu não esqueci de vocês, eu amo a assistência social, amo quem é formado em serviço social, né? E a gente tem essa lei que traz um benefício. E para quem trabalha como jovem aprendiz PCD, pessoa com deficiência, a pessoa pode receber esse benefício de prestação continuada e receber a Bolsa Auxílio de jovem aprendiz. Então, esse também é um ponto muito importante. A gente tem uma lei de cotas que garante vagas no mercado de trabalho para a pessoa com deficiência, que é um outro ponto muito importante. Quando a pessoa ela atinge a capacitação necessária, o mercado de trabalho precisa contratar essas pessoas. E não vou meter que a gente vai falar de educação, então eu quero trazer para vocês o que a gente tem de educação. A Convenção da ONU, ela traz a ideia...
Cadê? Tá aqui. Tá aqui. Ela traz a ideia, e aí a convenção ela é de 2009, no seguinte sentido: a pessoa com deficiência ela tem que ter acesso ao ensino primário inclusivo, ela deve receber todo o apoio necessário e todas as medidas de apoio individualizadas e efetivas elas devem ser adotadas para esses educandos. E aí a Fernanda traz aqui um relato. Meu filho é TEA e TDAH, foi para a rede municipal aos 4 anos, depois de 3 tentativas na rede particular, hoje ele está no 6º ano, muito bom. Então, a ideia é exatamente trazer também essas experiências exitosas que nós temos, não só no município do Rio, como em outros espaços que nós temos com relação à pessoa com deficiência. Tá? A ideia é exatamente essa. Elici, obrigado pelo elogio. Então, continuando. Quando a gente pensa nessa situação, a Política Nacional de Educação, na perspectiva da educação inclusiva, ela traz a ideia de que nós temos o atendimento educacional funcionando para beneficiar o educando com deficiência. De que forma? Identificando, elaborando e organizando os recursos pedagógicos. Então, o atendimento educacional, junto com o professor, junto com o mediador, junto com a coordenação pedagógica, ele vai eliminar as barreiras para que esse educando possa ter a plena participação garantida de acordo com as suas necessidades educacionais, de acordo com as suas limitações dentro da escola. E esse também é um ponto muito importante de falar. Por quê? Esse trabalho em conjunto, ele facilita muito, porque o professor, ele está na sala de aula. O profissional de apoio mediador, eles estão na sala de aula. E o atendimento educacional especializado, junto com esses profissionais, ele vai eliminar as barreiras, ele vai pensar qual é a melhor forma de trabalho para esse educando especificamente. Então, essa é uma ideia também sensacional. A gente tem uma resolução do Conselho Nacional de Educação que diz que o atendimento educacional especializado ele vai complementar, ele vai suplementar a formação do aluno. Então, na sala de recursos, no contraturno, o aluno vai estar. Então, se ele estuda de manhã na classe regular, na parte da tarde ele vai para a sala de recursos e vice-versa. Então, a ideia é que ele esteja sempre no contraturno, se necessário for, para que ele possa complementar aquilo que ele teve dificuldade na sala de aula. Vou pular o conceito vai para vocês depois nos slides. Vou pular o histórico também, porque eu quero trabalhar a Lei Brasileira da Inclusão. E eu estou pulando porque eu sei que o meu tempo ele já está esgotado ou esgotando. Né? Eu devo ter por aí uns... Bem apertadinho, mas vamos lá. Então, assim, a Lei Brasileira da Inclusão, ela ratifica direitos e ela cria novos direitos. Por exemplo, é dever do governo, da família e da comunidade escolar. A Constituição já falava isso. A lei repete o que a Constituição de 88 dizia. As escolas privadas são proibidas de cobrar qualquer valor da pessoa com deficiência, do aluno com deficiência. Então, a ideia é cobrar taxa extra é crime, punível de 2 a 5 anos. Lembrem disso. Tá? Ô, Valéria, a Ana Paula está dizendo aqui, por favor, não para. Aí é com Eu estou vocês. anotando o nome da Ana Paula aqui, porque ela tem sido, assim, uma pessoa extremamente entusiasmada em todas as palestras. Que bom, fico feliz. A Deise está falando aqui, Valéria e equipe, parabéns. Caio, obrigado pelas palavras, obrigado a vocês pelo carinho. Podia cobrar as horas da palestra de hoje. Dobrar as horas, ó. Dobrar as horas. Dobrar as horas. É Persília. Olha só. Mas vamos lá, eu vou até onde der, tá? A hora que cortarem meu microfone, eu paro de falar. Então, a gente tem hoje a proibição de cobrança de taxa extra textualmente. Já era proibido e agora textualmente está escrito na lei. Profissional de apoio deve ser garantido pela escola. Esse é um outro ponto. Tem muita escola privada que cobra do pai e da mãe a contratação desse profissional. Esse profissional é dever da escola, não é dever da família. Se a família quiser contratar,
ok, contrate, mas não é obrigação É a coisa dela. faz meu. É obrigação da escola ter este Pronto, profissional pode no tirar. seu estado. Não, peraí, Esse menino. ponto é muito importante, tá? Fanny, obrigado pelo carinho. Eu adoro ouvir você também. A gente fez um evento recentemente, né? Com a pandemia, nada é recente, mas a gente fez um evento numa faculdade, que eu não me lembro o nome agora. Foi maravilhoso. A gente participou junto, foi bem legal. O Estado deve oferecer sistema educacional inclusivo. Esse também é um ponto fundamental. Isso já existia na legislação. Acessibilidade para os estudantes. Agora, olha que ponto importante que a Lei Brasileira da Inclusão traz. Estudantes, trabalhadores e integrantes da comunidade escolar. Ou seja, para os educandos, para os professores, para os funcionários e também para os familiares. Porque imaginem vocês um pai ou uma mãe, num dia dos pais ou num dia das mães, não poder participar porque tem deficiência e a escola não é acessível. Olha que coisa péssima. Eu tenho um exemplo sobre isso. Certa vez eu fui procurado por um pai que seria feito um evento de Dia dos Pais na escola, a escola não era acessível. O pai tinha uma deficiência física. A turma tinha 30 alunos. Os 29 pais resolveram que não fariam o evento se esse pai não pudesse participar. O que esses pais fizeram? Eles combinaram de fazer o evento em um restaurante para que todos os pais fossem contemplados com aquela homenagem de Dia dos Pais. Isso é ser inclusivo. Isso é acessibilidade atitudinal. O evento foi maravilhoso. Ele não sabia o que fazer no primeiro momento. 48 horas depois ele me ligou e falou: Dr. Caio, o evento vai ser num restaurante, não precisa fazer nada. Acredito que dê tudo certo. E deu. Foi lindo. Ele me mandou foto. Ficou maravilhado com aquilo. Eu também. E dei parabéns a todos os pais. Em nome do meu escritório, em nome da comissão. Na época eu não era presidente, eu era membro da comissão, mas era entusiasta desse projeto da Escola para Todos. E foi muito legal. A lei brasileira traz também o atendimento educacional especializado, ratificando o que já foi dito. A adoção de práticas pedagógicas inclusivas nos programas de formação de professores e na formação continuada. Isso é muito importante. Agora, os 4 pilares da educação inclusiva, para mim, a lei brasileira traz de forma muito clara. Acesso. Garantir que esse educando consiga acessar a escola, consiga se matricular na escola. Permanência. E eu tenho um exemplo de permanência muito legal. Todos vocês frequentam shopping, frequentam restaurante. E eu gosto do exemplo do restaurante. Se a comida no restaurante vier fria, ou se o serviço do restaurante for ruim, vocês voltarão? A resposta é não. Ninguém gosta de ser maltratado. Por que o aluno com deficiência tem que voltar para a escola se ele é maltratado? Essa é a pergunta que eu me faço sempre. Se você não tem uma acessibilidade atitudinal com o aluno, se não tem um método adaptado, se não tem um currículo adaptado, se a avaliação não é adaptada, por que a gente vai obrigar esse aluno a voltar se a gente não voltaria? Ele é um ser humano como outro qualquer. Ele tem gostos, ele tem prazeres e ele pode dizer que não quer voltar. E aí as pessoas falam assim, um absurdo esse aluno não querer voltar para a sala de aula. Vocês já sabem se ele está sendo bem tratado, se o currículo é adaptado, se o método é adaptado para ele? E se não for, meu amigo, ninguém quer voltar. Nem eu, nem vocês voltariam no restaurante, no exemplo do restaurante. Essa é a ideia. Hoje a gente tem a lei de cotas, né? A gente já tinha, mas agora a pessoa com deficiência também tem direito pela lei de cotas de ingressar nas universidades públicas e nos cursos técnicos a nível federal. Eu tenho um videozinho curtinho para passar para vocês, eu já estou caminhando para o final da minha apresentação antes que a Valéria e o Renato cortem o meu microfone. Mas eu queria ler umas mensagens aqui, ó. Aprender educacional surpreende em todos os eventos, sempre foi assim. Obrigado por nos fortalecer.
Bem que poderia continuar, 1 hora é muito pouco, um tema tão importante, podemos pagar uma taxa na próxima vez. Concordo. Estou escrevendo um TCC sobre mediação. Nossa, como está me ajudando, estou anotando tudo. Jornada do EHA, a Cláudia colocou aqui a jornada. Obrigado, Cláudia. Sim. Que maravilha essa inclusão. Renata e Valéria, amo vocês. Agora amo o Caio também. Obrigado, Eliane. As prefeituras necessitam garantir o auxiliar para o professor que tem em sua sala de aula uma criança com deficiência. Sim, Karina, tem que garantir, é direito, está na lei. Que lindo, também concordo. Sensibilidades, minorias, também arrepiei, empatia, que lindo. Muito didática, obrigado. Que lindo, perfeita analogia. Não sei por que ainda existe preconceito. Márcia, existe preconceito porque a gente não tem empatia. A sociedade não se coloca no lugar do outro. Vou te dar um exemplo. Esse último caso agora, com relação à gravidez da menina de 10 anos. Não é uma questão religiosa, não é uma questão de prender, fazer o que com a menina, com o médico, etc. Para o organismo de uma adolescente, né, de uma pré-adolescente, na verdade, uma criança de 10 Criança de anos, 10 anos. uma gravidez ela é muito prejudicial. Ela pode trazer sérios riscos para a criança. Esse é o ponto. E eu não estou entrando em questões... Além de N ser questões. traumática também. Perfeito, Valéria. Isso traz para ela questões muito sérias no organismo, no desenvolvimento. É um corpo em desenvolvimento. Esse é o ponto, né? A gente precisa se colocar no lugar do outro. Eu não vou entrar nessa questão. Se está certo, se está errado, etc. A questão é, traz efeitos. Ponto. Deixa eu só Então, completar uma coisa sobre essa claro, questão. claro. Eu fiquei sabendo hoje também que, por conta de tudo que essa criança passou, ela está sendo agora levada para uma outra cidade, onde ela vai receber uma outra identidade para continuar seguindo a sua vida. Tal o tamanho do estrago que essa situação está causando na vida dela. Perfeito. É isso aí. Lízia, sugestão, palestra do Dr. Caio ser oferecida nas CREs do município do Rio. Aí é com a Valéria, não é comigo, ela que é do EH. Comigo? Adorei Olha essa só a pergunta, isso é responsabilidade que você verdade. coloca para mim. Que pena que nossos encontros terminam hoje. Mais lives educativas espetaculares. Obrigado, Érica. Parabéns, Valéria e Renato. Essa palestra deveria ser gravada para que pudéssemos divulgar. Maravilhosa. Estamos lutando porque a Prefeitura de São Paulo não tem feito. Karina, em São Paulo tem uma Secretaria da Pessoa com Deficiência e o secretário ele é muito acessível. Se você precisar de alguma coisa, eu posso falar com ele. É o Cid Torquato. Gente muito boa. Tá? Parabéns a todos, de verdade. Que jornada, passamos 7 dias. Até no dia do meu nível, Ana Paula, parabéns, então. Ótimos esclarecimentos, quanto aprendizado. Parabéns, Ana Paula. Parabéns, Valéria e Renato. Fechamos com chave de ouro. Essa jornada foi excepcional. Fechando a jornada, tenho filho autista e vejo deficientes físicos graves. Concordo, parabéns. Não conhecia o programa. Procurando no Face. Que bom. Só te conhecer de nome. Obrigado, Ângela. Parabéns. Caio está arrasando. Obrigado, Gerciana. Nunca fiquei tão hipnotizada com o estudo de lei. Geralmente, Gerciana, quando a gente fala de lei e artigo, as pessoas dormem. Eu sei como é que é isso, eu sou advogado. Mas na minha palestra eu falei que vocês não iam dormir e estou mantendo firme. Não tem ninguém dormindo. Vocês estão escrevendo aqui, estou lendo tudo. E Parabéns verdade. pela realização. Falta de empatia é o grande problema. A jornada foi excelente. Venha ministrar a palestra aqui em São Paulo. É só me convidar, Karina. Me convida que eu vou. Eu sou desses. Adorei a jornada, foi maravilhoso. Fechamos com chave de ouro. Guardo seu slide, parabéns. Amei tudo, parabéns. Vocês estão de parabéns, gratidão, parabéns. Melhor palestra. Melhor palestra que já assisti, Valéria. Olha a responsabilidade. Tocaram Olha aí, no ponto Renato. fraco dele. Tá vendo só? Mas tem sido, sim. Obrigado, fenomenal. Calma que não acabou. Ainda não acabou, ainda tem minhas coisas. Que tem mais. Uhum. Então, depois da lei de cotas, a gente tem um vídeo. Presta atenção nesse vídeo. Esse vídeo é muito legal. Vou dar o play.
entendam um ponto. E eu trouxe várias situações aqui da lei, eu vou pular por conta do tempo. Mas eu, antes de tudo, quero falar, antes de finalizar, na verdade, eu quero falar de um ponto específico que a gente precisa mudar a nossa ideia. Esses slides vão para a Valéria, depois vocês podem ler, qualquer dúvida é só me perguntar, não tem problema. Um ponto que eu quero trabalhar com vocês é o seguinte: a deficiência, ela não afeta a capacidade civil. A pessoa, ela pode ter a deficiência e ela pode fazer o que ela quiser, né? Ela tem esse direito, ela é pessoa humana. Então, essa é a ideia. E a deficiência, a lei traz essa ideia de tirar o estigma do incapaz, de tirar o estigma de coitadinho. A pessoa com deficiência é uma pessoa, ela pode fazer o que ela quiser. Ela não é um ser diferenciado, ela não é um coitadinho, ela não é, ela é uma pessoa. Ela tem direitos e ela tem deveres. Não são só de direitos que a pessoa com deficiência vive, ela tem deveres também. Não é só direito. A gente defende direitos, mas eu defendo, e muita gente defende, os deveres que elas têm que ter para ter direitos. Uma coisa leva a outra. E um ponto muito importante é o seguinte: a deficiência não afeta a capacidade. Então ela não é incapaz. E ela pode casar, ela pode constituir uma união estável, ela pode exercer os direitos sexuais e reprodutivos, exercer o direito à família, conservar sua fertilidade, decidir o número de filhos, adotar, ser guardiã, ser tutora, ser curadora. Agora, se ela tiver uma deficiência que a incapacite, uma deficiência intelectual muito severa ou algo do gênero, né, muito parecido, ela pode ter uma curatela. Mas a curatela, a interdição, é uma medida excepcional. É em último caso. Não é fez 18 anos, vou curatelar, vou interditar. Não. Imaginem vocês que de um dia para o outro vocês passassem a não fazer mais nada porque alguém vai fazer por vocês. É isso que acontece. Porque a pessoa não vai poder mexer em nada relativo a patrimônio e a dinheiro. Alguém vai fazer por ela ou com ela. Seria a mesma coisa que você quisesse ir num supermercado, comprar uma casa, comprar um carro, abrir uma conta, fechar uma conta, e você precisasse de alguém com você. Gente, é em último caso. É em caso de última necessidade. Não é para fazer. Por que eu digo isso? Antigamente, a lei possibilitava, porque a pessoa com deficiência ela era classificada como absolutamente incapaz. Agora não mais. E tem um ponto muito importante que é o seguinte: sabe o que ainda acontece? Karina, Milena e etc. Isso aqui, ó. Vê se isso não acontece no dia a dia. Ah, está sem som. Tá sem som. Está sem som. Esse vídeo é excelente. Espera aí que eu vou colocar ele com som, então. Deixa eu abrir ele no meu computador. Eu tenho ele aqui. Eu vou parar o compartilhamento, tá, pessoal? Mas eu vou compartilhar de novo. Deixa eu só abrir o vídeo aqui, prometo. Prometo que eu só vou tomar mais 5 minutos de vocês. Eu sei que eu já passei muito do meu tempo. Peço até desculpa a vocês por isso. Ah, não, para mim tá ótimo, que eu cheguei agora, eu recebi sua comunicação, sou professora de educação especial. Aí fiquei muito triste de chegar já no fim. Não tem problema. Depois você fala com a Valéria disponibiliza o link para você. Isso, vai ficar a gente disponibilizado tem solução para depois. tudo. Enquanto o professor está resolvendo o problema com o vídeo, a gente vai conversar aqui. Todas essas nossas palestras, elas vão ficar disponibilizadas a partir de semana que vem na página do Aprender Educacional. Pode ir, Caio. Já me sinto apto. Posso? Ótimo, pode. Vamos ver se vai rodar. Se não rodar, vocês me avisam, tá? Com o som, por favor. Está muito baixinha.
tá sozinho? Cadê o papai? Desculpa, mas se precisar de ajuda é só me chamar. Eu já sei o que eu queria. A minha mulher não quer se comprar. Você é casado? Ninguém é perfeito, meu. Ficou muito baixinho. Ficou muito baixo? Ficou muito baixo. Deixa eu ver se eu consigo aumentar. Enquanto você fala, eu vou tentar aumentar o som. Deixa eu parar o compartilhamento aqui. Então, enquanto o Caio está vendo o compartilhamento, eu vou falar com vocês o seguinte. Tem muita gente perguntando se nós vamos ter... quando é que nós vamos fazer o nosso próximo encontro? A gente já tem a data do nosso próximo encontro. Não é com o professor Caio, mas a gente tem uma data de um próximo encontro com uma pessoa... Esse é o momento que todo mundo fala assim, ah... Esse é o momento que todo mundo vai falar, ah, mesmo. Ah! Mas nós já temos já um próximo encontro marcado, vai ser no dia 1º de setembro. E quem vai estar com a gente vai ser o Fábio Coelho, da Academia do Autismo. Ele que vai estar com a gente. Tem muita gente que eu sei que vai ficar assim, muito feliz e muito animada. Então, é mais uma pessoa, mais um colaborador que vem com a gente participar desse encontro. Conseguiu? Eu estou começando a querer espirrar aqui, olha só. Valéria, onde vai ser divulgada essa página? A página do Aprender Educacional. Seu microfone está desativado, Valéria. Valéria, você está sem som. Boa noite, pessoal. Tudo bem? No Instagram e no Facebook, é só vocês procurarem Aprender Educacional. É um encéfalozinho azul. Tá? Nós vamos colocar os vídeos na nossa página, no nosso Instagram também. Depois que a gente fizer toda a edição e etc. Como a professora Valéria falou, no dia 1º de setembro, às 20 horas, nós vamos estar com o Fábio Coelho. Quem não conhece o Fábio Coelho é o fundador da Academia do Autismo, tá, pessoal? Ele é um dos maiores, eu ouso dizer que é um dos maiores profissionais voltados para a área do ABA no Brasil e na América do Sul. Vai ser muito bom. Professora Valéria, já voltou? Já, né? Já voltei. Caio, conseguiu? Acho que sim. Vou tentar de novo, prometo. Tá certo. Vamos lá. Vamos lá. Deixa eu compartilhar. Se tiver baixo ainda, vocês me avisam e aí eu mando o link para vocês, mando o vídeo, que aí não tem o que fazer. Tá no máximo aqui. Oi, boa noite. Boa noite. Quer que ajuda? Precisa, cara. Obrigado. Ah, tá bom. Você tá sozinho? Cadê o papai? Desculpa, mas se precisar de ajuda é só me chamar. Eu já sei o que eu queria. A minha mulher sempre quer se comprar. Você é casado? Ninguém é perfeito, meu. Será que todo mundo conseguiu ouvir? Eu acho que sim, porque ninguém falou que estava muito baixo. Eu vou mandar o link para vocês, tá? Não tem problema. Deixa eu voltar para a minha apresentação. E aí, com esse vídeo, eu quero que vocês entendam o seguinte. A gente só chega na inclusão se a gente sair da integração. Se a gente quiser voltar para a segregação, a gente vai ficar mais distante. Quando a gente pensa nisso aqui tudo, eu estou falando disso aqui, e são os últimos 100 anos da nossa existência. Nós ainda não estamos incluindo como deveríamos, em todas as áreas. Educação, saúde, trabalho, lazer, cultura.
ainda é muito difícil de ver a pessoa com deficiência em todos esses espaços. Mas a gente luta, a gente busca que isso, né, a gente faz isso no trabalho do dia a dia para que isso aconteça. E eu tenho o último videozinho para passar para vocês, que como é que a gente vai fazer isso aqui? Como é que a gente vai sair desse período de exclusão lá de 1920, pós Primeira Guerra Mundial, quando as pessoas voltavam da guerra com deficiência física, com algum transtorno mental, a passar para a Segunda Guerra, quando as pessoas começaram a ter o seu espaço, que não era um espaço na sociedade, a passar para o período de integração, que é o período que a gente vive hoje, né, com a Constituição e tantas leis, para o período de inclusão. O que falta? Falta isso aqui. Vê se está saindo o som. Se não tiver, eu fecho e abro outra coisa. Pessoal, 2 pontos. Tati, obrigado pelo pedido para a Valéria e para o Renato de uma jornada comigo e com o Fábio. Seria legal, bacana, seria um prazer. E Cláudia, como ajudar um jovem deficiente físico e provavelmente intelectual que está sempre nas ruas com a mãe? Dependendo da situação, me fala, né, se for aqui no Rio ou qual lugar que é, para que a gente possa de alguma forma ajudar. Tá? Deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui que eu não falei. Tá, não, acho que eu respondi todo mundo. O ponto é o seguinte, meus contatos estão aqui, eu vou mandar essa apresentação para a Valéria. Se eu pudesse fechar minha apresentação com uma frase, vocês que estão acompanhando desde 7 horas, né, eu passei muito de 1 hora que eu tinha e eu sou desses, eu juntaria a frase dos 4 vídeos e faria uma frase de efeito para que ficasse marcado esse nosso encontro de hoje. Porque é muito legal que os 150 participantes que iniciaram, eles continuam até agora conosco. Então, eu sou muito grato a vocês por isso e tenham certeza que quando eu montei essa apresentação, eu montei com todo carinho, todo cuidado, para que a gente pudesse trocar todas essas informações que nós trocamos. Mas a minha frase para vocês de conclusão
e para que a gente possa fechar aqui, para que a gente possa efetivamente encerrar a apresentação, seria: se estamos aqui nessa terça-noite, 8h35, é sinal que nós temos algo a mais em comum do que a gente imagina. Então vamos voltar a ver as diferenças com os olhos de uma criança. Vamos rever nossos conceitos para que, sendo vetor, para que a gente possa ser o vetor da mudança no mundo, para que a gente jogue coisas boas para o universo e o universo nos devolverá coisas boas, para que a gente possa promover o bem e assim a sociedade será uma sociedade muito melhor. Obrigado pela atenção de vocês. Obrigado, Renato, pelo convite. Obrigado, Valéria. Obrigado, Vitor, pelo convite. Obrigado pela atenção de todos mais uma vez. Contem comigo. Estou à disposição. A todos que elogiaram a palestra, a todos que estão até agora. Obrigado por tudo e uma boa noite a vocês e estou à disposição.